a chegada do fim do ano, gente, é hora de definir as metas para 2019. O primeiro passo para fazer isso é ter clareza sobre o que foi alcançado em 2018, o que se pretende alcançar em 2019 e o que é preciso para que isso aconteça de verdade. Para ajudar você e me ajudar também nesse processo, a gente convidou hoje o coach e consultor de carreiras Emerson Wesley Dias para trazer algumas dicas simples que podem fazer toda a diferença nesse momento de reflexão, planejamento e ação. Vamos começar esse programa especial dessa noite, ao vivo, 8 horas e 38 minutos. Põe pra gente, Thiago, o nosso WhatsApp que já está à sua disposição. 11 95033 6870. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Manda sua mensagem, sua pergunta, sua participação. Pede beijos. É o último ao vivo de 2018. Eu quero você junto com a gente. Tem muitas surpresas. Fique comigo até o final do programa. 8 horas e 38 minutos. Mais um Tribuna Independente, ó. Feito com o coração. Especialmente para você. Tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso Tribuna Independente, Emerson. Olha, primeiro, obrigado por ter vindo ao nosso programa. Você está lançando, são 3 livros, são 3 livros, isso? É. Conta pra gente. Bom, o primeiro é o Inédito Viável, né, que acho que é o que a gente vai focar hoje mais falando dessa questão de planejamento para o próximo ano, né? Depois dele, a gente falou um pouco sobre liderança, gestão de pessoas, né? E o mais recente foi esse aí sobre finanças pessoais. Gestão de pessoas. Gestão de pessoas, né? Exatamente. Importante também para quem tem um pequeno negócio. Muito importante. Chefe, né? Enfim. Sim. Eu acho que até não só para quem tem um negócio, né? Às vezes você vai fazer uma reforma no seu banheiro, por exemplo, você precisa lá coordenar uma equipe de pessoas ali, né? Certo. Então, algumas técnicas muito simples podem ajudar, inclusive, a você conseguir cumprir um orçamento, cumprir um cronograma, né? Então, e esse terceiro aqui? Esse na realidade foi o primeiro, né? Esse foi o primeiro. Esse é o Inédito Viável, onde a gente traça essa metodologia, né, para a realização de objetivos. E a partir dele, se desenvolver os outros temas, né? Bom, final de ano, claro, é comum a gente relembrar os objetivos, né, que a gente... As promessas, vamos dizer assim, né, que nós fizemos no ano passado, 2017, só que aí chega aqui em 2018 começa a dar desespero, já chegou dezembro, menos de 20 dias para o final do ano, e aí aquelas promessas, vamos dizer assim, não saíram do papel. Por que nós temos dificuldade para realizar essas promessas, esses planejamentos, hein? Olha, a gente parte do pressuposto do que o futuro ele é imprevisível. A gente tem pouca... quando a gente fala de futuro, está lidando com 2 variáveis muito longes para o ser humano, né? Que é a complexidade e a incerteza. Então, quer dizer, lidar com tudo isso não é uma questão muito simples para o ser humano. E a gente tem alguns elementos, né? Por exemplo, a falácia do planejamento, né? Que é aquela história que quando a gente planeja um horizonte, a gente não considera que existem fatores internos e externos, né? Eu posso olhar o quanto tempo eu posso me dedicar para aquela tarefa, mas eu esqueço muitas vezes de olhar o entorno, né? As outras demandas que eu posso ter que vão impactar aquele planejamento. Então, lidar com o futuro sempre envolve complexidade e incerteza. E eu preciso sempre pensar que eu tenho que ter algumas reservas de tempo, porque inevitavelmente, né, imprevistos acontecerão. E esses imprevistos irão nos tirar do foco. Não tem como não acreditar e não existir isso. Então, você tem que sempre ter uma reserva de tempo, né? E tem que ter uma disciplina muito rigorosa para conseguir cumprir etapas. Muitas vezes a gente constrói o planejamento sem quebrar isso em pequenas etapas, né? E olhar muito macro faz a gente ficar ainda mais incerto em relação ao grande objetivo. Ou seja, para eu entender e o telespectador, a telespectadora de casa também, vamos lá. Então, quer dizer que a gente tem que planejar, inclusive, o imprevisto. Correto. Esse é um ponto. E ter uma disciplina rigorosa. Sim. É isso. Exato. Agora, qual que é a importância que a gente pode dar quando a gente estabelece essas metas ou a gente tem um sonho? Tem muitas pessoas que falam assim, Fábio, mas como é que eu vou planejar uma coisa que nesse momento, um sonho meu, que nesse momento é impossível? Correto. Por onde eu começo? Pela meta ou pelo sonho? Então, o sonho ele é importante porque ele te dá aquele horizonte, né? Aquilo que eu desejo para a minha vida, o que eu chamo de inédito viável, né? Então, é importante sonhar. Agora, você precisa transformar o sonho em objetivos práticos, né? Então, por exemplo, eu sonho em ter um carro. Bom, isso é legal, é um carro, é um sonho. Mas como é que eu consigo transformar isso numa coisa prática? Eu preciso pensar que modelo de carro, que ano de carro, que cor. Porque quando eu começo a especificar melhor esse sonho,
Aí eu consigo dizer qual é o preço desse sonho, por exemplo. E a partir do preço, eu posso pensar quanto eu preciso guardar de dinheiro mensalmente para conseguir realizar esse sonho. Então, eu preciso sonhar, isso é muito importante, mas eu preciso transformar esse sonho em algo palpável. E aí é o que eu falava, das pequenas etapas, né? Eu preciso pensar o sonho, mas quebrar ele em pequenas etapas para que eu possa, de fato, realizá-lo. Quando eu penso o sonho muito lá na frente, a tendência é que eu me perca ao longo do caminho. Agora, nós sabemos que para isso acontecer, nós temos que ter uma estratégia. Como é que eu faço para estabelecer essa estratégia e ter certeza, ou pelo menos uma probabilidade muito grande, de que quando chegue nessa época do ano, por exemplo, no final, em dezembro de 2019, eu falei assim, não, olha, eu cumpri pelo menos 90% dessas metas. Isso é importante, né? Sonhar pequeno ou sonhar grande dá o mesmo trabalho, né? Então, acho que é importante você sempre também ter um pouco de ousadia, né? Então, o importante é você olhar o retrospecto, né? O que você falou nos últimos anos que faria e não fez. E aí entender por que eu não fiz, né? Faltou tempo, faltou dinheiro, faltou dedicação, aconteceram várias outras coisas que eu não tinha controle, então acho que é importante ter esse histórico. Porque também essa coisa de ficar criando muitas expectativas, muito aquém daquilo que a gente pode, acaba mais frustrando a gente do que qualquer outra coisa. Um exemplo, a quantidade de metas. A gente coloca muita coisa, correto, isso entulha tudo. É impossível você ter na sua memória, né, tudo ao mesmo tempo. Né? Tem uma teoria dos anos 50 que fala do mágico número 7. Né? Então, a gente guarda mais 7, 7 mais 2 ou 7 menos 2. Então, é de 5 a 9, alguma coisa por aí. Olha, eu não sabia disso. Não é raro você sair de casa para comprar alguma coisa e voltar e comprou várias outras coisas, verdade. menos aquela que você saiu para comprar. Principalmente no supermercado, né? Por quê? Porque a gente está o tempo todo pensando, né? A gente não consegue não pensar, né? Se eu falar para você agora, não pense no elefante rosa. Já foi. Já foi, né? Você não consegue controlar isso, então isso vai tirar seu foco. Então é importante ter poucas metas, eu gosto de 4. Né? Eu acho que uma meta para as suas finanças, uma meta para os seus relacionamentos, né? Uma meta para o seu desenvolvimento, uma meta talvez para o seu trabalho. Eu acho que 4 metas é um bom número, está abaixo daí do que se diria a teoria do mágico número 7, né? E acho que é possível realizar. Eu quero falar sobre PDCA. Vamos falar? Vamos Daqui a pouquinho, eu volto já já. Ô, Emerson, você sabe que eu queria falar um pouquinho sobre PDCA. Primeiro, queria que você explicasse o que é essa sigla. Sim. PDCA ele surgiu lá nos anos 50, né? É uma metodologia para você alcançar objetivos, né? As quatro letras aí, o P é de planejamento, o D é de do, que é execução, né? Que é do inglês, o C é checagem e o A é ação, né? Então, Plan, Do, Check, Act é planejar, agir, né? Fazer a checagem e tomar a ação. Se você está fora do planejamento, intensificar, né? Ou corrigir eventualmente alguma meta. É um ciclo, a gente chama de ciclo PDCA, bastante já famoso isso, e que se você for voltar na história, isso remonta lá a René Descartes, 1600 e alguma coisa, quando ele falava discurso do método, né? Sobre como é que você alcança, como é que você chega a algum objetivo da ciência, né? Você vai checando, vai testando por hipóteses e vai eliminando aquelas que não refletem a verdade. Então, a ideia é, você tem um objetivo, qual é ele? Quais são os recursos que você precisa para alcançar esse objetivo? Fez tudo isso, agora você vai para a execução, né? Falou que queria emagrecer, então tem que ver se você vai fazer um personal trainer, se vai fazer uma academia, se vai caminhar pelo bairro, o que você vai fazer, né? Definiu o seu plano, definiu os recursos, agora executa. E a checagem estou executando todos os dias o que eu falei que ia fazer, né? E estou chegando perto do meu objetivo, sim ou não? Esse é o A. Ou seja, tomar ação em relação àquilo que eu planejei, aquilo que eu estou fazendo em relação ao que eu planejei. Se eu descobrir que eu não estou, eu corrijo. Corrige, exatamente. No meio do caminho. Exatamente, porque pensa assim, eu quero emagrecer. Então, emagrecer é o sonho, né? Vamos transformar isso em objetivo. Quantos quilos eu quero perder? Porque aí fica palpável, né? Pô, eu quero perder 10 quilos, então em quanto tempo eu vou perder 10 quilos? E aí, de novo, né? Eu quero perder 10 quilos em 3 semanas. É aquela coisa de você ficar se iludindo, porque você não ganhou esses 10 quilos em 3 semanas. Certo. Você ganhou em mais tempo. Então, agora também você tem que usar o fator tempo a seu favor, né? Então, eu quero perder 10 quilos em talvez 7, 8 meses. Opa, agora ficou mais plausível esse objetivo, né? E aí eu preciso checar se aquilo que eu disse que ia fazer para alcançar essa redução de peso, eu de fato estou fazendo na prática. Se não estou fazendo, eu tenho que reforçar ou aumentar o prazo do meu plano. Porque se eu não aumentar o prazo do meu plano, vai chegar lá no dia que eu prometi e não vou ter cumprido. Só que aí eu desisto, ao invés de eu simplesmente ajustar o meu planejamento. Por isso é a ideia do ciclo, né? Sempre com o olho no objetivo.
Vamos às perguntas dos telespectadores? Vamos Quero lá. agradecer o enorme carinho da sua audiência. Nós estamos ao vivo, faltando 5 minutos agora para as 9 horas da noite. Você pode enviar sua questão, sua participação. Olha aí, 11 95033 6870. A Lígia Maria de Souza nos acompanha lá de Brasília, Distrito Federal, e ela pergunta o seguinte: Oi, Emerson, eu posso ensinar meu filho a colocar em prática o que você acabou de dizer do PDCA? Ele tem 10 anos de idade, muito inteligente, mas não tem muita paciência para esperar e muda de ideia toda hora, quando ele quer ou mesmo quando ele escolhe alguma coisa. É a impaciência de todo mundo, não é só dele não, Sim. né? Mas aí também é uma criança, né? 10 anos, eu acho que a gente também não precisa exigir tanto, né? De uma criança. Deixa a criança ser criança também, é natural isso. Mas talvez um caminho para você começar a mostrar para a criança, né, que as coisas não são assim do dia para a noite, talvez seja uma observação da natureza, né? Então eu posso brincar com a criança e dizer o seguinte: olha, pensa alguma coisa que você quer e vamos programar isso para a próxima lua cheia, por exemplo, né? Então vai fazer com que ele toda noite observe a lua, né, para ver se está mudando de fase e quando chegar na lua cheia, se ele fez ou não fez, né? Ou em relação às semanas, né? Olha, domingo a gente fez tal coisa, agora daqui a 15 dias, né, não nesse próximo domingo, no outro, nós vamos fazer tal outra coisa. E aí ele vai ter que acompanhar isso no cronograma. Eu acho que dá para usar esses elementos assim, da natureza, da vida prática, para você ensinar a criança de que as coisas têm o seu devido tempo, né? Não é assim, do dia para a noite tudo. Então, acho que 10 anos, né, tem bastante tempo para errar ainda, mas talvez eu iria nessa linha de mostrar os elementos, ou talvez plantar um pé de feijão em casa, né, aquele no copinho, boa. e faz a criança aprender a ver como é que vai crescendo, vai dando broto, ou seja, vai ensinando a criança com elementos da natureza que a vida tem tudo ao seu devido tempo. Eu percebo às vezes que, como eu tenho uma filha que agora está com 12, eu percebo que muitas das vezes, quando ela era menor, ela não entendia que esses percalços no meio do caminho. Sim, é importante a gente exato. ensinar desde pequeno. Exatamente, né? A gente tem hoje uma crise de ansiedade, né? Todo mundo quer tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo né? tempo, Então, na hora, né? Imediatismo. Mas a gente não faz, né? Mesmo que você aumentar o recurso, muitas vezes você não vai cumprir o objetivo, né? Não adianta colocar 9 mães que você não vai ter um filho em um mês, Verdade, né? Você precisa esperar 9 meses. Então, tem elementos da natureza que a gente precisa incorporar no nosso dia a dia e não esquecer deles, que é muito importante, porque eu acho que isso vai ajudar você a lidar melhor com essa questão da ansiedade, né? Vamos a uma pergunta lá do Paraná. Opa! Daqui a pouquinho, me espera aqui que eu vou dar um recado. Ó, Emerson, tem uma pergunta que chegou aqui lá do Paraná, lá de Telêmaco Borba, do José Cláudio. Ele pergunta uma coisa muito interessante, olha só. Emerson, como nós podemos fazer um planejamento em um país como o Brasil, com tanta incerteza, corrupção e dificuldades financeiras? Sim. Excelente pergunta. Excelente pergunta. É o que eu falava no começo, né? Todo planejamento ele envolve falar de futuro. E falar de futuro tem duas componentes, né? Ou duas variáveis, que é a incerteza, né? E a complexidade. Ou seja, a gente não consegue dizer o que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã, né? Ninguém tem essa resposta. E a complexidade dos fatores, né? Porque eu posso estar olhando para uma coisa e de repente ser surpreendido por um outro fator que compromete aquela coisa que eu estava olhando. Então, a gente não consegue lidar com esses dois elementos. O que a gente pode dizer é criar uma certa expectativa em relação ao futuro e tentar construí-lo, né? A melhor forma de predizer o futuro é construindo esse futuro. Mas a certeza, a garantia de que ele vai acontecer exatamente da forma que a gente previu, isso ninguém tem a resposta. Como, né? Não tem como. A Natália de Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo, ela pergunta o seguinte: Ô Emerson, um empreendedor deve pensar 24 horas no seu negócio ou ele tem que se desligar alguns momentos? Olha, eu gosto da ideia de se desligar alguns momentos, até porque nesses momentos que você desliga, como eu falei, né? Você não para de pensar, é impossível você controlar o pensamento, né? Mas nesses momentos que você sai do seu dia a dia, eles são extremamente importantes para insights, para gerar novas ideias, porque é nessas horas que você conecta muitas coisas que estavam ali no seu óbvio, mas que você não enxergava, né? Entendi. Então, no momento que você sai e tem uma visão um pouco mais ampla de fora e conecta alguma coisa com outra coisa que aparentemente não tenha nada a ver, pode ser que dá aquele insight que você gera novas ideias. Eu gosto dessa ideia de se afastar em alguns momentos, né? Eu acho que você ficar 24 horas concentrado, né? Eu acho que te exaure. Eu queria, para a gente encerrar o nosso papo, que você desse uma dica para quem está nos assistindo, assim, como a gente não se desmotivar nos próximos 365 dias, como a gente mantém
esse nosso desejo de realização até dezembro de 2019, Emerson? Olha, por isso que eu acho importante você sempre ter um objetivo, né, isso que eu chamo de inédito, e não esquecer dele jamais. Né? Eu acho que é legal você escrever Fixar. isso, né? Escreve, coloca lá um post-it na cabeceira da cama, ou na frente do computador, em algum lugar que você possa ter contato visual com aquilo que você gostaria de fazer. Porque ao lembrar disso, é aquela ideia, né? Sair de casa para comprar tal coisa, comprei tudo menos a tal coisa que eu comprei. Exato. Então, quando a gente tira o olhar, a gente tende a esquecer, né? E acho que o fator principal da motivação é você acreditar que algo é possível, Tá. né? E esse algo possível é aquilo que você definiu para você mesmo. Então, lembrar disso é fundamental o tempo todo. Quero agradecer sua presença, um papo incrível. Eu que agradeço. Onde que a gente acha os livros? Tem muita gente perguntando. No próprio site lá do Inédito Viável, Tá. a gente consegue ter Então, acesso. vai aparecer aqui no seu vídeo www.oineditoviável.com.br para você acessar, lá você encontra os livros. O Facebook também, O Inédito Viável. Instagram também, O Inédito Viável. Eu já sigo o Instagram, é bem legal. E tem um canal no YouTube também, né? Tem o canal no YouTube. O Inédito Viável também, Exatamente. para você conhecer um pouco mais do trabalho do Emerson. Obrigado pela sua presença, um Feliz Natal para você e toda a sua família. Obrigado por ter vindo aqui ao nosso Eu que Tribuna agradeço a todos vocês aqui do Independente, viu? programa. Obrigado a você. mesmo, um grande abraço para Abraço. você, viu?